Cruzeiro, edição desta quinta-feira. Nosso ouvinte já acompanhou a entrevista com o prefeito José Crespo, falando sobre os últimos acontecimentos aqui em Sorocaba. Esse clima bastante agitado, inclusive o próprio Legislativo, nesta semana também, uma terça-feira que foi bastante agitada. A semana vem sendo bastante agitada em todos os sentidos, né? Conosco aqui o líder do prefeito na Câmara de Sorocaba, vereador Fernando Dini, do PMDB. Vereador Fernando Dini, obrigado mais uma vez em atender aqui o nosso chamado. Necessária participação na manhã desta quinta-feira. Bom dia, vereador. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Fábio, Fernando, todos os ouvintes. Muito importante esse momento, porque nós possamos aí não só falar sobre todos os fatos que vêm ocorrendo na nossa cidade, mas também sobre quais são as soluções que nós podemos dar ao nosso povo, dar ao cidadão, para que este seja, assim, o maior contemplado com a prática da boa política. Então, aí vai o meu bom dia, Sorocaba. Vereador, o que acontece com a nossa cidade? Por que esse clima, crise na prefeitura, greve dos motoristas? Que fase é essa da nossa cidade? Na verdade, esse clima, essa fase não é só em nossa cidade. Nós estamos sentindo em todo o país, mediante um reflexo de uma mega operação que está aí desvendando situações esdrúxulas praticadas por criminosos que estão sendo agora, está vindo às claras, né? Mas o mais importante de tudo isso é nós falarmos desse clima de intolerância que todos têm em relação à classe política. Então estamos vivendo, não só em Sorocaba, mas em todo o país, uma sensação de intolerância cada vez maior, e essa intolerância, infelizmente, existe alguns exageros em relação a este clima. Devemos respeitar o movimento democrático que existe em nosso país, mas nós devemos sim praticar os nossos atos, as nossas ações com toda a cautela e a serenidade que a democracia exige. Na sua visão, vereador, líder do prefeito, sempre em contato com o prefeito, com a sua base também, os acontecimentos da última sexta-feira envolvendo o prefeito, o secretário Zuliani, a vice Jaqueline, o prefeito exagerou, acabou fugindo ali do controle daquela situação. Qual a visão do senhor sobre os acontecimentos da sexta-feira que proporcionaram uma semana bastante agitada aqui em Sorocaba também? Na verdade, Fábio, é muito bom nós esclarecermos isso, que só pode dizer realmente o que houve as pessoas que lá estavam e lá participaram desse fato. Eu seria muito leviano se comentasse qualquer tipo de situação pelo que eu escutei, até porque nós já escutamos de tudo o que pode ter ocorrido nesta tarde de sexta-feira. Então eu prefiro ficar quieto, vamos deixar que as investigações elas tomem as proporções devidas em relação ao esclarecimento dos fatos, mas eu aqui não posso criticar se houve excesso, se não houve excesso, até porque nós sabemos aí, mais uma vez repito, de diversas versões, né? Que teve agressão, que não teve agressão, depois a vice-prefeita gravado em vídeo, dando entrevista dizendo que não houve agressão, e depois outros falando mas eu acredito que só as pessoas que lá estavam que podem falar isso. Agora, precisamos sim elucidar os fatos para que a população sorocabana não seja paralisada com as ações que nós temos, o Legislativo tem, com a responsabilidade do Executivo. Não podemos deixar que a cidade fique paralisada mediante esse fato que deverá ser esclarecido. Vereador, eu vou fazer aqui um rápido intervalo. O senhor permanece conosco aqui, é o nosso convidado na manhã desta quinta-feira. Estamos falando sobre Sorocaba, os últimos acontecimentos. Já, sequência da nossa entrevista na manhã desta quinta-feira. Lembrando que esta meia hora tem o apoio cultural de Sorocaba Ambiental. Tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Merlion Moda Masculina, Avenida Pereira da Silva, 1099. E Cicobi Cooperazo. Faça parte, acesse www.cicobicooperazo.coop.br. Seria o ensino fundamental completo, apresentação de documentos falsos, enfim. Como o senhor classifica o posicionamento da Câmara diante desses últimos acontecimentos? É papel do Legislativo esse tipo de trabalho? Sem a menor dúvida, nós temos que entender, Fábio, que o Legislativo, eu sempre digo e repito, que nós, vereadores, temos dois grandes papéis: legislar e fiscalizar. Todas as ações que cabe ao Legislativo
fazer a sua fiscalização, temos sim que fiscalizar. Esse é um momento que o clamor popular, ele demonstrou para o Legislativo a necessidade de explicações, da elucidação dos fatos, da elucidação das versões. Então precisamos dar essa resposta sim. Eu sou a favor, continuo falando, sou a favor das investigações, sabe? Mesmo sabendo que nós já temos a Polícia Civil investigando, nós já temos aí a OAB também encampando esse movimento. E o Legislativo não podia, em momento Ministério algum, Público, Ministério Público, o próprio Ministério Público. Mas isso é muito bom, porque toda a fiscalização ela vem para demonstrar a lisura dos fatos, ou não. Se há alguém que está em contradição com o que rege a lei, deve ser punido. Isso daí nós não podemos proteger, deve ser punido. Agora, o que nós não podemos fazer é compartilhar da intolerância que permeia a nossa sociedade e apontar o dedo e já falar, é culpado, é inocente. Não cabe a nós, neste momento, sem a elucidação dos fatos, fazer qualquer pré-julgamento, né? Onde está aí o que rege a lei, né? Ampla defesa, direito ao contraditório, presunção de inocência. Nós não podemos atropelar o que rege a lei. E o que nós não podemos fazer é o que a maioria, muitas pessoas estão fazendo, que é surgir um fato novo, inerente àquilo que nós pensamos e nós admitimos, e fazermos já o nosso julgamento. Então já existem pessoas, não só nesse fato em si, mas em tudo o que acontece nas grandes investigações que estão aí norteando as nossas vidas, a nossa vida principalmente política, é que a gente não pode mais julgar. Existem aí os graus que já têm essa fundamentação jurídica de fazer. Então vamos investigar. Vamos investigar, mas o que eu digo vamos aí esclarecer os fatos o quanto antes, vamos demonstrar se existe culpado ou não, e vamos seguir a vida. Vamos trazer benefícios para a sociedade. Vamos mostrar para a sociedade a que viemos e o que podemos dar. Qual é a nossa contribuição com a boa política em aí deixar Sorocaba a cidade dos nossos sonhos. Não podemos deixar que fatos corriqueiros, ou não assim digo, mas que fatos que aconteçam em nossa cidade, eles deixem de ser investigados, mas prejudicam o nosso cidadão. Não podemos. Devemos sim esclarecer tudo e aí devemos não deixar a cidade paralisada. O PMDB tem um peso nesse governo, o histórico do Renato, a campanha, como tudo aconteceu, a troca pelo prefeito José Crespo, mas com o apoio do Renato Ambre, que todos os nossos ouvintes destacam muito aqui a função e o peso, né, do Renato na eleição do prefeito Crespo. E eu pergunto ao senhor, o senhor é do PMDB, é o líder do prefeito, tem a confiança do prefeito no Legislativo e também mantém contato com o presidente do PMDB aqui em Sorocaba, o Renato, uma das principais lideranças desse país também, pelo histórico dele como prefeito também da cidade de Sorocaba. E o Renato nessa história toda, vem acompanhando, o senhor vem conversando com ele? Eu conversei com o Renato, inclusive um dia antes da votação, na segunda-feira, conversei com o nosso presidente, pessoal ao qual eu respeito e ao qual todos devemos respeito pela contribuição que deu em nossa cidade e a contribuição que ficará cravada na história pela diferença que eu fiz. Conversei bastante com o nosso presidente, trocamos ideias sempre que possível sobre o caminhar do PMDB na nossa cidade e aí coloquei ele a par da situação, do que estava ocorrendo, ele também me colocou a par da movimentação sempre benéfica que ele está trazendo para este momento, a contribuição que ele, como presidente do PMDB, quer trazer para Sorocaba, quer trazer para o prefeito, e ele sempre demonstrou que o PMDB está sim caminhando, quer caminhar. Ele pretende que o PMDB caminhe de forma unânime, sim, com a administração. Vereador, embora a resposta do senhor há pouco tenha falado sobre a questão da investigação, ser favorável à investigação em todos os sentidos, surgiu uma dúvida, até uma discussão lá durante a sessão de terça-feira, quando o senhor inclusive estava à tribuna fazendo as observações, a respeito de que o senhor defendia mais a criação de uma CPI do que a instalação de uma comissão de investigação, uma comissão processual que é esta que
hoje começa a atuar para investigar as situações que aconteceram naquela sexta-feira. Porque o senhor era favorável à CPI, ou não? Não era? Na verdade é muito bom esse momento, Fernando, e você é muito bem posicionado em relação aos assuntos que lá nós discutimos. O que houve foi o seguinte: existiam duas investigações para serem abertas, ou seja, existia uma solicitação do chefe de gabinete do vereador Renan, que é o senhor Helder, para que abrisse uma investigação e aí um possível afastamento do prefeito. Nesse momento da discussão, eu já sabia que já existia uma CPI com assinaturas necessárias para as mesmas coisas. Já existia a CPI. Então, o que eu propus foi o seguinte: por que abrirmos duas frentes semelhantes, similares? Será que existia essa necessidade? Então, o que eu defendia, como eu já sabia que já existia uma CPI com assinaturas suficientes para a propositura, eu dei a sugestão que a CPI ela fosse apresentada e o outro pedido do cidadão Helder, que fez também uma solicitação semelhante, que fosse arquivada. Né? Eu acredito que duas... Agora, não foi o necessário a nossa intermediação. Duas investigações estão abertas. Vamos agora, a partir desse momento, esquecer o que houve. Vamos caminhar, vamos olhar para frente. O Legislativo está correto em investigar. Agora, o que não podemos em momento algum é apontar o dedo, dizer quem são os culpados, quem são os inocentes, sem a verdadeira elucidação dos fatos. Não era a sua intenção confundir a sessão, atrapalhar a sessão, propondo uma situação que, segundo até o próprio vereador Renan, disse que era para acabar em pizza? De jeito nenhum. Como que poderia acabar em pizza se nós já tínhamos uma CPI com assinaturas suficientes? Eu, mais uma vez, repito, não só para você, Fernando, mas para toda a cidade de Sorocaba, que eu sou a favor, sim, da investigação, até porque o atual prefeito, José Crespo, enquanto vereador, ele tomou essa iniciativa de abertura de CPI diversas vezes e sempre foi respeitado. Então, o que nós temos que demonstrar agora, ao findar dos trabalhos do Legislativo em relação às investigações, existe culpado? Existe inocente? Agora sim, podemos aí, depois de todo o processo concluído, dizer realmente se houve culpado e quais são as penalidades para os culpados e se os inocentes, eles que continuem aí desenvolvendo seus trabalhos. Agora em Sorocaba, 8h50, vou segurar o vereador Fernando Dini aqui, mais um bloco aqui no Jornal da Cruzeiro. Eu sei que tem sessão do Legislativo, daqui a pouco a presença confirmada do vereador, claro, também o atendimento no próprio gabinete, enfim, toda essa programação da quinta-feira do vereador Fernando Dini, mas vai também responder, tem um ouvinte que está fazendo uma pergunta aqui sobre a nossa Sorocaba ainda, tem o nosso ouvinte que está indignado aqui, vereadores, a questão de muitos buracos nas ruas, questão na área da saúde, a greve dos motoristas. Ele volta a questionar o senhor sobre a nossa Sorocaba de hoje. A Sorocaba de hoje, como reverter essa situação. O senhor vai responder ao nosso ouvinte aqui no próximo bloco do Jornal da Cruzeiro. Uma rápida menção aqui, Fábio. O Sindicato dos Condutores, dos Rodoviários, informa que amanhã, em função da greve geral, que acontece nesta sexta-feira, programada para esta sexta-feira, começa no início da madrugada de sexta e se estende até as 2 horas da tarde, a paralisação no transporte coletivo será de 100%, será greve geral, ou seja, os 70% que circulam hoje, ou que deveriam circular, não estarão circulando amanhã. Somente a partir das 2 horas, então, quando terminar a greve geral, aí volta ao mesmo esquema da greve que vem acontecendo ao longo desta semana. É assunto para o vereador Fernando Dini, também no próximo bloco aqui do Jornal da Cruzeiro, que nesta meia hora teve o apoio cultural. Vamos fazer um giro aqui das opiniões. Os ouvintes estão indignados com a greve dos motoristas aqui em Sorocaba, atrapalhando demais a vida de muita gente que precisa seguir para o trabalho. Então tem muita, mas muita gente reclamando conosco aqui. 2 perguntas direcionadas aqui ao vereador Fernando Dini. Vamos ouvir as perguntas. Bom dia, meu nome é Luiz Carlos. Eu gostaria de pedir um favor aí, que vocês fizessem a primeira pergunta que vocês fizeram para o vereador Dini,
novamente, porque a pergunta foi específica. O que está acontecendo com a crise aqui na nossa cidade? Não interessa o Brasil, interessa a nossa cidade aqui. Eu queria saber dele o que está acontecendo, porque essas greves de ônibus que estão acontecendo, que estão prejudicando o povo, entende? Esses asfaltos, essas ruas, todas esburacadas, tá? Não está sendo feito quase nada ou nada pela cidade, né? E eu queria entender o que está acontecendo mesmo, mas parece que ele não tem como responder, né? Mas eu queria que você fizesse essa pergunta novamente para ele. O que está acontecendo com a nossa cidade? Eu queria saber, porque a gente paga imposto, tá? Todas as pessoas pagam impostos e a gente precisa entender o que está acontecendo, porque eles trabalham para nós. Como que é o nome? E não nós trabalhamos para eles. Vai ter uma segunda, né? Já emendei duas. Porque a gente não tem como levar esse caso ao PROCON. Porque isso a segunda é do mimimi, caso, porque a Câmara não tem. paga por um serviço que não tem. Entende? Não existe o serviço. É inexistente. Bom dia. Queria fazer uma pergunta para o Sr. Fernando Dini. Em uma cidade em que estamos cheios de problemas, cheios de necessidades, a Câmara dos Vereadores vai gastar tempo investigando uma discussão de um prefeito, uma vice-prefeita? Não é muito mimimi, não é muito gastar o dinheiro público com besteira? Será que não são adultos o suficiente para entenderem que adultos discutem e brigam o tempo todo e se acertam? Será que não existe um discernimento dos senhores aí da Câmara entenderam uma situação dessa e avançar e se preocupar com a cidade, se preocupar com merenda, se preocupar com o transporte público, se preocupar com o recapeamento, se preocupar com as mazelas da cidade? Será que é mais importante a discussão do prefeito com seus aliados ou funcionários, ou seja o que for? É mais importante investigar uma discussão do que cuidar da cidade? Por favor, vamos deixar de ser provinciano, gente. Vamos mostrar que vocês foram eleitos para cuidar da cidade, não para ficar de mimimi. Muito obrigado, Robson, do bairro Cajuru. Muito bem, vereador Fernando Dini. Então, a primeira pergunta é do Luiz Carlos. Ele pede ao senhor, mais uma vez, que o senhor analise a situação de Sorocaba, os buracos na área da saúde, a questão dos ônibus. Essa Sorocaba de hoje, que o munícipe, como ele destacou, ele paga o imposto dele e ele não vê esse retorno em benefícios, tanto para ele como também para os demais moradores aqui da cidade de Sorocaba. Sorocaba realmente está com muitos problemas, assim como destaca o Luiz Carlos, vereador? Primeiro, quero agradecer a participação dos ouvintes, e agora, nesse momento, o ouvinte Luiz Carlos. Em algum momento ele disse que não existe como eu responder. Como não existe? Lógico que existe como eu responder, sim. Existe. Nós estamos passando por um problema que é um reflexo da economia nacional. Nós estamos aí com uma queda de arrecadação gigantesca. Nós estamos passando por um momento de crise gigantesco. E isso não é só refletido no poder público. Este reflexo nós estamos sentindo dentro da nossa casa, tendo que fazer cortes diários para conseguirmos sobreviver. Mas tudo isso nós temos sim que dar as respostas como ente público. Temos que levar sim as melhorias para a cidade. Eu também acho que nós temos muito que avançar. Mas não podemos deixar de destacar os avanços conquistados nesses últimos 6 meses. Ninguém está parado, nem o executivo e nem o legislativo. Nós temos sim uma questão de um governo, de uma nova gestão agora há 6 meses. E nesses últimos 6 meses, nós vivemos uma outra realidade. Em 6 meses não se conserta uma situação que vem se arrastando há anos. Nós precisamos de tempo, sim, para que as coisas, que o plano de governo, que nós, como vereadores também, colocamos em nosso mandato durante as eleições, nós precisamos de tempo para fazer isso. Em 6 meses ninguém faz nada. Ou melhor, não faz todo o necessário. Sabemos que existem buracos, sabemos que existe mato alto. Mais do que isso, eu acho que é uma questão que fica muito pequena, não menos importante, mas pequena, diante do caos na saúde, diante do que nós vivemos na educação. Um vereador, um prefeito, não vive somente de tapar buracos, de cortar mato. Nós precisamos demonstrar as conquistas que nós estamos tendo e a luta empenhada tanto do legislativo quanto do executivo em mudar a situação da saúde que foi destruída.
por gestões que não condiziam com a realidade do município, com pessoas que vieram de fora e que pessoas que não conheciam nossa realidade. Então nós estamos trabalhando e muito, não só o prefeito, mas eu aqui defendo cada vereador do Legislativo e eu vejo o empenho de todos. Então, senhor Luiz Carlos, nós temos sim problemas com buracos nas ruas, nós temos sim problemas com mato alto, mas nós temos um problema maior. Nós temos um problema maior de intolerância que rege na política. Nós temos um problema maior de situações que são efeitos da crise. Nós temos sim problemas de ordem moral que precisam ser sanados em nossa política com as investigações de nível nacional que estamos tomando. Nós precisamos sim fazer uma força-tarefa e não terceirizar o problema. Nós precisamos da participação de todos. E eu sempre que venho aqui, Fábio, digo e repito que nós precisamos do empenho do prefeito, nós precisamos do empenho dos vereadores e nós precisamos do empenho de cada cidadão do bem que precisa ver o que é melhor para a nossa cidade. E dessa maneira nós iremos com certeza avançar. O Robson do Cajuru, na opinião dele, muito mimimi na Câmara. Os vereadores deveriam se preocupar com outros assuntos da cidade de Sorocaba e não discussão do prefeito com seus funcionários. É a mesma opinião da Marileide, do bairro Santo André. Ela também destaca que esse não é assunto para os vereadores, não, que devem se preocupar com outros problemas. Também cita aqui a questão da saúde, a greve dos motoristas, enfim, que ambos não concordam que o legislativo deve se preocupar com o que acontece no gabinete do prefeito. São opiniões e opiniões devem ser respeitadas, se estão corretas ou não, é uma outra situação, mas devemos respeitar todas as opiniões. O que eu tenho para dizer para os ouvintes, o Maurício e a colega... A Marileide. Marileide, é que realmente aquilo que eu comecei a falar, comecei a debater no início da entrevista. Nós temos muito que conquistar, precisamos avançar, precisamos baixar o freio de mão. Temos muitas preocupações e eu acho que essa preocupação em relação ao Legislativo, que tomou toda a cautela, defendo cada vereador, defendo o Poder Legislativo, defendo a Polícia Civil, defendo a OAB, que todos estão interessados agora na investigação do quê? Não somente da discussão, que eu também acho que é uma coisa que aconteceu corriqueiramente, né? Mas o que muitos vêm falando sobre outras situações, como diplomas falsos, como agressões, que eu não vejo, não posso imaginar que houve algum tipo de agressão física, não posso imaginar isso, mas o que nós temos que fazer é analisar os fatos e não podemos fazer nenhum pré-julgamento. Então, se existe alguma coisa tipificada em nossa legislação que está errado, vamos investigar. O problema que a Câmara hoje está investigando houve diploma falso? Vamos esclarecer, é muito simples. Agora, o que não podemos é fazer um carnaval, fazer uma arruaça em cima de uma situação que já está sacramentada, já está alinhada para a investigação. Vamos investigar. Agora, o que não podemos aqui, repito, dizer é apontar o dedo para esse, apontar o dedo para aquele e dizer que é culpado ou é inocente. Vamos aí dar a resposta para a sociedade, mas a resposta maior que nós vamos dar agora, que já estamos dando, é arregaçar as mangas e trabalhar em prol do povo sorocabano. O ouvinte, o Miguel Queiroz, quero registrar aqui também, do Jardim Los Angeles, está parabenizando o senhor aqui pela maneira como o senhor está colocando os assuntos do nosso legislativo, e ele tem a mesma opinião, que os vereadores devem se preocupar com outros assuntos ligados a Sorocaba, com outros problemas, porque os demais órgãos competentes já estão cuidando do que aconteceu no 6º andar, lá no Paço Municipal. É o Miguel Queiroz, do Jardim Los Angeles. Eu quero encerrar a nossa entrevista aqui, vereador. O senhor, inclusive, teria ou tem uma audiência pública amanhã, que é justamente o planejamento aí da greve geral, né? Nós temos a informação aí da paralisação dos ônibus. Temos a greve dos motoristas neste momento, amanhã com essa possibilidade, pelo jeito, né? 100%, né, Fernando? 100%, toda a frota, inclusive o fretamento, até as 2 horas da tarde, que é a previsão desta paralisação em nível nacional, que vai acontecer amanhã, dia 30. Inclusive, aqui em Sorocaba, o transporte já está irregular, né? Por conta da greve. Amanhã, então, o cidadão não terá transporte algum para poder se locomover na cidade durante este horário. E o senhor teria esta audiência também, né?
Qual é a opinião do senhor com relação a essa greve, inclusive a greve geral também, que é contra as reformas apresentadas pelo governo federal, em particular a trabalhista, e com relação à audiência sobre obesidade que teria amanhã? Infelizmente, vou aqui em primeira mão, e lógico que com as informações que a Cruzeiro FM acaba de nos passar, nós estamos, nesse momento, vamos fazer o cancelamento dessa tão importante audiência pública, que o tema é obesidade infantil e seus reflexos, onde diversos profissionais confirmaram a presença. Seria um ganho muito importante para a cidade de Sorocaba na fomentação de discussões de políticas públicas para a obesidade infantil, que isso é um drama que nós estamos vivendo. Hoje, uma criança obesa, com certeza, com grandes chances, será um adulto obeso. Não podemos deixar de discutir esse assunto. Mas, infelizmente, por conta de algumas pessoas que acham que a greve é o melhor caminho para protestar, estamos cancelando, vamos solicitar o cancelamento dessa audiência pública e remarcar. Até porque não é somente por conta da greve dos transportes, que agora é anunciada em 100%, mas também por algumas movimentações que nós estamos acompanhando nas redes sociais, que inclusive com incitação à violência, né? Com queima de pneus, como nós já vimos na última em rodovias, como depredação, queima de ônibus, que nós já vivenciamos em outras cidades. Então, toda a cautela nesse momento, ela será bem tomada por conta desta... Agora, eu falo para vocês, numa situação como essa, no anúncio de uma greve geral, num pré-anúncio de uma situação que os comandos irão para as ruas e tomarão as medidas, os protestos serão fervorosos, quem que perde com tudo isso? É o povo, é o cidadão honesto, o cidadão correto. Eu, na semana passada, Fábio, Fernando e os ouvintes, eu gravei um vídeo em frente ao terminal falando sobre a greve e dizendo, que não apontando, dizendo que a culpa é desse ou daquele. Você precisa ver a intolerância daqueles que fazem parte do movimento. Eles não admitem críticas. Eu não estou falando aqui de sindicato, eu não estou falando de empresário, eu não estou falando de prefeitura, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando que nós devemos preservar aqueles que precisam. E ponto. E ponto. E parece que existe alguns, repito, não estou citando nome, não estou citando categoria, nada. Existe alguns que parece que estão na contramão dos pensamentos. A greve é legal, a greve ela deve ser respeitada, é prevista em lei, tudo bem. Não estou aqui discutindo isso, eu estou discutindo o cidadão lesado, aquele que precisa do transporte público para se locomover e não está sendo atendido. Agora, quero aqui destacar também em relação à URBS, ao secretário Cuca, quero dizer que estive com ele na semana passada, onde eu vi o empenho do secretário em tentar minimizar esse movimento, deixar que esse movimento não aconteça. Eu estou acompanhando diariamente com o secretário Cuca todo o empenho que ele vem fazendo. Então, quero aqui ressaltar que o secretário Cuca, através da URBS, vem fazendo, tentando de tudo para que isso seja amenizado. Agora, não estou aqui apontando dedos. Eu só não quero que o povo sorocabano sofra tenha mais esse sofrimento. Não basta tantos outros que nós estamos vivendo. Essa crise econômica, essa crise de empregos. Não podemos mais admitir situações como essa. Então, o que nós temos que fazer como agentes públicos vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Quero enaltecer o trabalho de cada um dos 20 vereadores que vem desenvolvendo aqui pela nossa cidade. Estão todos empenhados em buscando o melhor. Quero aqui destacar também que o prefeito vem colocando todos os esforços, trabalhando 16, 17, 18 horas por dia, para que essa situação seja o quanto antes revertida. Agora, de tudo isso que eu digo, estamos trabalhando para uma só pessoa, para cada cidadão. Não podemos admitir mais situações como essa estejam assolando não nossa cidade, mas nosso país. Precisamos demonstrar que existe sim bons políticos, existe sim a boa política e existe sim um sentimento de intolerância que rege sobre os políticos que precisa ser sanado. O respeito tem que ser estabelecido. E o que está errado, vamos punir, vamos consertar
e vamos olhar para a nossa cidade. É isso, obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos. Obrigado mais uma vez ao vereador Fernando Dini, ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeiro, edição desta quinta-feira. Lembrando que esta meia hora tem o apoio